Drogado! Só meter aqui, pega já nas tuas seringas e no teu apito e vai lá fazer as turpelias lá para onde quiser, lá para o pé do rio, mas aqui não! Tem que ser assim! Puta que vos pariu, atrasados mentais do caralho, pá! Calem a puta da boca, pá! Tá aí, vou sair, vou abandonar, que eu tenho uma consulta agora às 5 horas, às 5h30, não posso estar aqui. Sujeito a apanhar algum balásio, porque nunca, nem alhos nem nada, não meti isto, hein? No cu. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Está a bombar, já está a rodar, já está a rodar. Olá, bom dia pessoal. Bom dia ou boa noite, o que é que Bom seja. dia, boa noite. Pronto. O segundo episódio do Opinadores Temáticas, Ora, sejam muito bem-vindos. que o segundo era para ser, mas tivemos problemas com o áudio no sábado. Problemas técnicos. Pronto, vamos ter esses temas que nós falámos lá, vamos deixar esperar um tempo e voltar a falar deles. Se calhar mais tarde. Não sim, neste, sim. mas outro episódio. Se houver oportunidade ou se valer a pena falar desses temas, já. Valer a pena vale, que a Sim, malta não sim, ouviu. sim, nós temos ali um tema ou dois desse, pronto, do que tivemos a fazer no sábado, que até valia a pena falar deles no futuro. Mas pronto. Pronto, e o que é que nos traz ao episódio 2? O episódio 2 vai ser, como tu sabes, eu no domingo fui um batizado, Sim. e como é costume nestes batizados aqui na zona, a malta vai à igreja, e eu fui à igreja. Pronto. Ah, Sim, foste à fala, igreja. fala. Sim, não, foste à igreja, pronto. Fizeste bem, não sei se fizeste bem, se fizeste mal. Pronto. Isto é uma E pessoa que não vai à igreja a dizer, tá vendo? Mas pronto, continuando. Não, entrei lá porque pronto, a gente não tinha visto ninguém, não sabíamos se era aquela igreja, então entramos para ver se estava lá uma malta conhecida e estava. Pronto, e deixámos lá ficar. Aquilo durou 1h30, acho eu, a missa. Tanto tempo. Pronto. E o padre é um padre que conhece muito bem as estatísticas. Estatísticas daqueles 10%. Não. Estás-te a referir? A gente já tocamos aí. A gente já vai tocar aí. Ok. Então as estatísticas dele é que em Portugal 90% da população considera-se católica. Exato. Mas Sim, depois, nós Sim, mas depois na realidade só 20 é que vai à igreja frequentemente. Sim. E começou depois a desenvolver um sermão sobre a importância da fé, porque as pessoas não têm fé e é um bocado complicado ter alguma fé quando a gente vê o que vê certos padres ou organizações católicas que continuam a haver a pedofilia, né? Sim, Porque estatisticamente 10% dos padres são pedófilos. é aquela minoria. Pá, Pronto. Mas o problema, eu já estou a ver o problema, podes continuar. Ele começou a dar um sermão sobre as pessoas não irem à missa e pronto. Eu pensei assim, aquilo é um sermão que não vale muito a pena. Porque eu acho que se calhar fazia muito mais sentido se a dinâmica da igreja fosse, por exemplo, troca de ideias. Estás a entender? Sim. Em vez de estar ali alguém que parece um ditador, né? A dar a palavra dele e só a palavra dele é que importa e que está certa, e não haver ali pontos de vista diferentes às perspectivas, porque ele interpreta da Bíblia da maneira que ele quer, as outras pessoas interpretam da maneira que eles quiserem. Mas sempre foi assim, a religião católica, aquelas trocas de ideias, diz-me, num ponto desde que existe a religião católica, onde houve essa troca de ideias. Acho que nunca houve, sempre foi o padre a dar a missa ou e se trocasses ideias, há uns anos se calhar ainda eras morto. Exatamente. Que era o que acontecia. Exatamente. Não, é que
não há o mínimo esforço deles para evoluir com o resto da sociedade. E eles, nota-se que eles querem evoluir um bocado, já começa a haver muitas cantigas, já há muitas músicas e tudo. E até tem lá um videoprojetor com a letra que é para as pessoas cantar, só que ninguém canta. É só a malta do coro e aquela malta que, pronto, que é mais devota, ou como o padre diz, que tem mais fé. Depois. Pronto, mas isto para quê? O que é que tu achas que poderia acontecer se houvesse uma troca de ideias? Eu acho que se calhar a religião podia ganhar muito mais pessoas, se houvesse ali uma troca de ideias e aquilo fosse mais um estilo de. Estás a ver aquelas reuniões de alcoólicos anónimos? Sim. Estão todos ali à volta, sentados, a discutir temas, Eu nem digo, cada um tem a sua sim, interpretação. mas eu nem digo que possa a religião, a católica, ter mais seguidores só por haver trocas de ideias, mas que seria mais interessante, seria uma religião mais interessante. Sim, ao tornar-se mais interessante, se calhar mais pessoas iam seguir, é isso. Exatamente. Isso é. Opa, sim. Poderiam seguir como não poderiam seguir, entendes? Porque depois havia ali sempre uma controvérsia, por exemplo, entre a ciência, estás a ver, e a religião, entendes? Porque imagina, um padre que está a dar a missa e fala, e só ele é que fala, e só ele é que dita o que é que se tem que dizer, entendes? Sim. Não está muito diferente de um Salazar. Pois não, porque é só ele é que está a falar, só ele é que diz as palavras que tem na Bíblia, só ele é que diz aquilo que pensa. Pronto, e depois Não vai lá aquelas velhotas que fazem parte também lá do núcleo da igreja falar uns salmos com a máscara na boca e não se percebe nada do que é que elas estão a dizer. Mas pronto. Já parece aquele vídeo no YouTube que aquela senhora está a cantar a música. Sabes qual é o vídeo? Sei. Pronto, é engraçado. E o que é que eu quero também debater? Ele estava a falar de fé e eu até estava a discutir com a minha esponja. Estava até disse que como é que as pessoas conseguem depois ter fé. Não sei se te lembras daquele padre que foi preso em 2002 ou 2003. Acho que era o padre Fernando. Pronto, foi preso porque foi comprovado que ele tinha tinha violado crianças e coisas assim. Eles são tantos, estás a ver? Imagina que Para falar cá em Portugal, foi o único que foi preso. Sim, mas eles já são tantos, pá, que eu. Pronto, mas esse, quando veio o primeiro dia de liberdade condicional, misteriosamente alguém lhe arranjou um passaporte para o Brasil. Ok, acho nunca que mais. Sim, tu já me tinhas falado dessa situação, do padre. Pronto, e nunca mais cá apareceu. Sim. E depois foram confrontar os membros mais altos da igreja em Portugal. Não, nós não temos nada a ver com isso. Quando foram eles os únicos que estiveram com ele. Pois, Estás a entender? Porque tu sabes que eles não é só a religião, mas também aquilo ali é uma espécie de um governo, que é o Vaticano. Uma máfia. É uma máfiazita. Sim. Toda a gente chama de máfia Fátima. Dizem que Fátima é só uma máfia. E eles respondem ao Vaticano, estás a entender? Vai lá, por exemplo, vai lá a nossa justiça, ou a nossa polícia, ou seja, que polícia for. Pá, eles não vão responder a nada disso, estás a ver? Isso depois vai ser o porta-voz do Vaticano que vai responder a essas perguntas. E assim. Mas por exemplo, eu acho piada que eles não respondem às leis do governo onde estão, qualquer religião. Sim. Não respondem às leis, nem respeita às leis do país onde estão, mas recebem fundos do país onde estão. Pois. Estás a entender? Isso é engraçado, porque assim, imagina, eu viro-me para ti e digo, olha, vamos abrir uma religião, a religião dos manetas. A gente arranja ali um espaço, não é? Manetas, né? Só manetas, claro, nós somos discriminatórios contra os outros, se for um planeta já não pode ir. Só manetas, se é a religião dos manetas, só pode maneta. Cobramos um X por cada um, porque aquilo é uma espécie de clube. É como se fosse um clube privado. É um culto. Em que se tem que pagar uma joia.
Pronto, e eles pagam, ainda recebemos apoios do Estado e não temos que pagar impostos, porque é considerado uma atividade religiosa. Olha, isso, Como, isso, estás a entender? isso é o que se pode chamar de bom negócio. Isso é que são bons negócios. Que é como em Fátima, como tinhas falado. E aquilo é que é um negócio. Isso Fátima dava para um episódio ou 2 inteiros. Sim. Continuando, estávamos a falar desse padre que foi cá aqui de Portugal, né? E há vários casos em que, por exemplo, essas igrejas que têm até, como é que se diz, a malta que os pais abandonam, como é que se chama? Órfãos. Essas igrejas têm orfanatos e coisas assim. Sim. Acontece muito as tais pedofilias, violações, etc. E já não é a primeira vez em que quando chega alguém em que houve uma denúncia e alguém chega para certificar, a ver se aconteceu, se não aconteceu, esse padre já não faz funções aí, faz em outro país, e a criança envolvida já não está nesse orfanato, está noutro orfanato de outro país qualquer. Pois. E se for preciso vai sofrer do mesmo que sofreu no país onde esteve. Pronto. Isso... Se dá na boca, com a boca dos dentes, vai lá e ainda é mais violado. Pois. E é isto, pois vem estes padres falar de fé. Opá, eu não estou a dizer que ele seja, ele obviamente deve ter consciência disto, mas é muito difícil apagar esta imagem Claro que sim. na cabeça das pessoas. Sim. Eles pregam o que lhes bem apetece. É mesmo assim. Pronto. É que nós, imagina, eles seguem cegamente o Testamento, a Bíblia. Sim. Se a gente seguir também o Testamento, o Antigo Testamento é também, olha, não posso cobiçar o escravo dos meus vizinhos. Sim, mas acho que há padres que devem seguir o Antigo mandamento. Testamento. Sim. Pronto, mas isto é um mandamento que lá está. Não escravizes os escravos dos teus vizinhos. Eles têm que perceber que o livro é um livro que foi escrito à época, que tem alguns valores, mas muitos valores agora que lá estão não fazem sentido. Completamente nenhum. Sim. Mas pronto, é aquilo. Estás-te a referir à Bíblia, certo? Sim, estou a referir à Bíblia. Mas já sabes que a religião católica, a religião, o que engloba, essa religião, engloba-se pela Bíblia, estás a entender? Porque na Bíblia estão todos os acontecimentos de Deus criou o mundo. Não sei se é só pela Jesus... Bíblia ou por interesses pessoais de alguém que possa ter poder lá dentro também. Sim, mas o que eu quero referir é que a religião engloba-se pela Bíblia. Mas claro que aí já estamos a falar de interesses pessoais, e não só pessoais, mas também a nível da organização que é o Vaticano. Porque... Eu não sei se tens ideia, mas imagina, se tu fores com uma rapariga e vais ao Vaticano visitar a cidade do Vaticano, ela não pode ir de saia. Isso é um absurdo. Não sei se sabias disto. Não, por acaso não sabia. Pronto. E acho que os homens também não podem andar tipo camisola. Não, camisolas alças ao caralho. Acho que é uma coisa assim. Tens regras de etiqueta. Há regras de etiqueta nestes países. Estúpido. Mas pronto, tocando mais um bocado na religião, mas passando para outro tema, com que então o aborto foi proibido nos Estados Unidos. Não sei se estás a par. Não, por acaso não estava a par. Mas... Tiveram 50 anos de aborto e agora foi proibido por causa de crenças religiosas e religião. Outra vez. Pronto, ou seja, tu não tens possibilidades para ter o teu filho, certo? Sim, mas vais ter que o ter. Mas vais ter que o ter, né? Pois é. E a religião diz que as igrejas, não sei o quê, que ajudam, mas depois não ajudam. Estás a entender? Isto é um absurdo. Mas a lei foi... Imaginem, muitas delas são mães solteiras. Sim. E como é vergonhoso ser mãe solteira, então a religião já não ajuda. Sim, mas isso é estúpido. Porque é uma vergonha. Ou seja, obrigam-te a ter... Muitas delas são violadas. E sim, são obrigadas a ter um filho.
Porque são Pronto, ou seja, violadas. a religião diz-te, é feio ser mãe solteira, não ajudamos mãe solteira. A religião não diz isso, mas é o pensamento deles, não é? Sim, 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 É sim. feio ser mãe solteira, então se for uma violação é feio, seres mãe de uma criança que foi violada, mas entretanto não podes abortar porque nós não queremos que abortar porque estamos a matar uma criança. Mas se tiveres a criança, a gente não te pode ajudar porque tu não és uma mãe solteira, ou se estás a entender a Sim, bola. sim. Estou a entender. Opa, isso aí também já vai ao que eu depois, ao tema que eu quero falar. Mas podes Eu entre continuar. isto, eu acho que deve-se dar o direito à escolha, entendes? Sim. Então, claro Tem que que se dar sim. a escolha. Não é, imagina, a liberdade traz responsabilidades, correto? Exato. Sim. Imagina, na Holanda, tens sítios em que podes consumir drogas. Normalmente é drogas leves. Sim, só que não podes nem é consumir pesado, álcool nesses sítios. pronto. Yeah. Mas não podes consumir drogas, mas é entre X, aquilo tem regras. E tu tens responsabilidades sobre os teus atos após com. Opa, sim, acho que Imagina. é mais ou menos isso, mas é mais é mais que tu vais a um bar, ou É os esse coffee bar, shops lá. sim, ou esse bar é só de álcool, ou esse bar é só de fumar umas ganzas e quê? Estás a ver? Mais Pronto, nada. mas é tipo. Sim, mas não é por aí. Imagina. Consomes, tens as responsabilidades, não é? Eu acho que o consumir, tu podes consumir aquilo que tu quiseres. Tu só podes é ter X de gramas, ou comprar também Mas as X de pessoas têm gramas. que ter. Oh, As claro que pessoas têm que ter sim. liberdade. As Yeah. pessoas têm que ter liberdade de. Ok. Imagina, eles têm a legalização, a prostituição está legalizada, né? Exato, sim. Não começaram a aparecer mais putas mortas em canais. Pelo contrário. O PIB per capita aumentou na Holanda. A partir desse momento. O consumo das drogas foi igual. Yeah. A felicidade, os níveis de felicidade estatisticamente aumentaram. Sim. Essas mulheres começaram a ser respeitadas, a terem direito a tudo, a fundos de emprego, fundos de desemprego, Sim, fundo de desemprego, a reformas, saúde. a saúde, segurança. Sim. Pronto, não começaram a aparecer putas mortas à torta e a direito. Como ainda se vê em muitos países em que a legalização não está. Claro, mas Está tudo ilegal. Porquê? E sendo ilegal, não há segurança, não há nada. Sim. Elas não estão protegidas, não têm um meio que as proteja. Mas tu sabes que a maioria dos países, como são religiosos e católicos, se legalizassem a prostituição, ui meu Deus, isto já ia aqui haver um debate entre os católicos e o governo, e pessoas são a favor. Mas os católicos não têm nada a ver com o governo. O governo é o governo, não tem, não tem nada a ver. Mas tu sabes que tem um dedo ali, estás a entender? Tu sabes. Mas não devia ter, e cada vez devia de separar mais o governo da igreja. Mas o problema é que, mano, o problema é que o Vaticano já governou esta merda toda. No tempo das cruzadas, toda a gente tem noção disso. Governou à força. Exatamente, foi tudo à força. Eles limparam esta merda se a toda. gente for a ver a nível Yeah. de mortes, a Igreja Católica está bem à frente. Sem dúvida. Está bem à frente. Sim, Vai em sim. primeiro lugar isolado. Sem dúvida. Opa, e não foi só nas cruzadas. Foi tipo ao longo das épocas, ao longo dos tempos. Foi tudo convertido à força. Sim, eles converteram tudo à força. Tu ou tornas-te católico ou morres. E era. As épocas das trevas em que uma mulher, se nascesse ruiva, era morta porque era considerado bruxaria. Sim. Pronto. Sim. Se a mulher tivesse gatos pretos em casa, era morta porque, pronto. E os pagões, por exemplo, os pagões que eram considerados pessoas do inferno, que mereciam eram não morrer. crentes. Sim, e depois que até houve. E uma pessoa conhece mais a história do. Mas já viste a lógica? A lógica de. Imagina, tu para aceitares uma religião, entenderes? Vamos aqui ao raciocínio. Tu para aceitares uma religião, tens que pensar assim: eu para aceitar esta religião é porque estou a aceitar o meu Deus, mas não acredito que os outros deuses existem, estás a entender? Sim. Outra pessoa de outra religião qualquer é a mesma coisa. Eu para aceitar esta religião
todos os outros deuses para mim não existem. Entendes? Ou Sim, seja, sim. tu és ateu em relação a todos os deuses, menos a um, se fores cristão. Exato. Estás a entender? Isso já é ser estúpido. Estás a ver esta lógica? Estou. Pronto. Yeah. Mas também não estamos aqui a discutir o que é ser ateu. O que eu estava a falar é, as pessoas têm que ter a liberdade de escolha sobre como é que querem fazer a sua vida. E com essa liberdade têm que ter responsabilidades. Entendes? Sim. Queres andar em época de Covid sem máscara, depois se apanhas Covid, não tens prioridade na fila porque andaste sem máscara e apanhaste. Ponto final. Opa, exatamente, sim. Se São queres conduzir o carro sem o cinto de cinto, segurança, sim. e depois bateres e fodeste todo e foste com o caralho, olha, é a seleção natural da espécie. Opa, é o que é, meu. A culpa foi tua. É o que é, Olha, é o que é, e as mesmo pessoas têm que ter a assim. liberdade e a Sim. responsabilidade e consciência dos seus atos. Sim, o problema é quando já levas alguém contigo, estás a ver? Sem culpa nenhuma. Isso Agora, é que- ninguém tem que dizer, por causa do seu amigo imaginário, podes abortar ou se não podes abortar. Estás a entender? Exato, Ou se sim. podes recorrer à eutanásia ou não. Sim. Eu acho que como nós temos a liberdade de expressão e a liberdade de escolha e quê, nós devíamos, principalmente as mulheres, né? São as mulheres que engravidam, são as mulheres que têm os filhos, Isso. elas é que deviam ter essa escolha, elas é que deviam ditar e dizer não, eu quero ter um filho ou sim, posso abortar, ou vou abortar porque não o quero. Não é a igreja, não é a porcaria do governo que vai ditar ou criar uma lei para dizer não, vocês têm que ter os filhos e mais nada e nós é que mandamos nesta merda. Então, mas afinal quem é que manda? Será que os Estados Nós Unidos estamos é um numa país muito democracia, não é, religioso? mano? Nós estamos numa democracia, supostamente o povo é que dita mais ou menos ao governo aquilo. Mas isto foi que por nós podemos votação. fazer. Sim. Isto não foi o governo que chegou lá e disse a partir de hoje não há aborto. Não, isto foi votação. Ok. Isto foi uma votação e tu tens mulheres, que a maior parte de tudo são mulheres, Pois. contra o aborto. Ok, tudo Que são bem. pessoas privilegiadas que nunca tiveram que passar por isto, estás a entender? Sim, Não sabem o que é Sim, que é se calhar andar num bairro como mulher e ter todos os dias o risco de ser violado. Era bem feita nessas gajas, um dia acontecer-lhes a mesma coisa, entendes? Que é mesmo assim. E depois dizerem, e ela andar traumatizada e dizerem, olha, agora tens de ficar com ele porque não podes abortar. Pois é, e agora votaste contra. Votaste a favor do aborto. Agora, olha, agora mamas com ele. Pronto. Opa, é assim, e acho que devia acontecer isso a várias. Há falta de compreensão para as pessoas que estão fora do nosso círculo. Sim. Estás a entender? Sim, Há pouca compaixão para as pessoas que estão fora do nosso círculo. Sim, isso existe muito isso. Há muito pouca compaixão, há muito. Isto é mau, pá, isto é muito mau. Oh, claro que é. E depois vêm falar que são boas pessoas porque vão à missa. Oh, isso é como eu já disse, isso é estúpido. Estás a entender? É Mas é o estúpido. que é. As pessoas. Opa, não sei se queres bater mais alguma coisa aqui. Opa, não, é isto a nível do aborto, pronto, é o que é. Se foi Está agora, clara, se for está clara a nossa opinião. sim. Se a lei foi então Porque na Holanda, conclusiva, estás a ver? na Holanda, após ser aprovado o aborto, não começaram a aparecer, as mulheres não começaram a dizer, não vou opinar porque chega a terça, não vou opinar agora sábado à noite com estes gajos que eu estou aqui todos, porque chega à terça-feira e eu aborto o gajo e está feito. As mulheres não abortam todas as terças-feiras, é impossível. Todas as semanas, É assim. vou abortar todas as semanas. E não é uma decisão que elas tomem de cabeça leve. Claro Ninguém que pensa não, assim, pá. olha, não vou fazer sexo sem preservativo porque depois aborto. Ninguém pensa nisto. É uma vida, meu, estamos a falar de uma vida, por mais. E a taxa de aborto, como aqui em Portugal aconteceu e aconteceu em todos os países que legalizaram, a taxa de aborto diminuiu após que foi legalizada. São poucos abortos que se fazem. Porquê? Porque isto tem que se investir na educação e educar as pessoas. E estás a entender? Sim, mas Não já. é a religião ir para a África a dizer que usar o preservativo é pecado e depois anda para lá a SIDA até dar com pau, que é, os putos já nascem com SIDA. Pois. Opa, mas isto. E eu penso assim, não estão a contribuir para a morte alheia? Estão a contribuir para a morte alheia dos seus crentes. Sim.
Opa, Mas pronto. eu hoje em dia nem sei o que é que nas escolas ensinam, porque foi como a gente falou no episódio anterior, que os adolescentes eh, são uma espécie esquisita Mas olha que e violenta. estatisticamente estamos com os adolescentes mais responsáveis, Sim, eu também até, já tinha ouvido falar disso. Sim. pronto, Yeah. mais responsáveis nesta altura. Portugal está com os adolescentes mais Oh, responsáveis, mais preocupados com o seu futuro e o que é que isto vai ser. mano. Daí a alta taxa de stress que tem havido Sim. e Mas isso tu preocupação. estás a falar tipo em 100 mil adolescentes, estás a falar para aí nos 5 mil. Estás a Não, estou a entender? falar estatisticamente. Estatisticamente está muito melhor do que como estava, mas mesmo assim ainda vejo Sim, muito calhau que anda para é aí. porque. Pensa que nono ano faz o nono ano e tem a vida feita. Sim. Porque tipo, nós podemos ler as estatísticas e nas estatísticas diz, está tudo bem, estás a ver? A maioria dos adolescentes estão preocupados com o seu futuro, mas tu vais a passear na rua, ou vais a passar na rua, vais a passar em qualquer lado, é um absurdo. Estás a entender? Ah, mas Vejo uma data deles, isto. é só burros, só a fazer merda, aos berros, estúpidos, tipo, estás a Sei o que é entender? que tu Tipo, dizes, mas há sempre aquela coisa que a nossa geração é a melhor e a que vem abaixo é estúpida. Tá a ver? Isso sim, sempre houve. Sempre houve. sim, mas isso, opa, eu nem sigo muito por aí porque eu estou-me a cagar para a minha geração e estou-me a cagar para a que veio antes de mim ou depois de mim, não importa. Não, mas é sempre assim, há sempre É um esse bocado isso, pensamento. é Há um sempre bocado esse isso. pensamento. Que as gerações são assim, há sempre esse pensamento. Sim, é um Mas bocado pronto. assim, é um bocado assim. Ahm, Opa, e opa, eu acho que está debatido isto aqui do aborto. Opa, eu acho que pronto, para chegar a um já ponto sabem, conclusivo. pinem com força, depois olha é só abortar. Pronto, Pá, é isso. Força. todas Quer as dizer, terças-feiras. agora já não podem abortar. Atenção, agora Não, vão ter que aqui em ter. Portugal podes, nos Estados Unidos é que não. Pronto, mas estou a falar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se pirares e tiveres o puto das Mas já, feridas. já viste o quão estúpido isto é? Eles andam a. Imagina, andam a lutar porque é assim. Ai, porque cada vez há mais negros nos Estados Unidos do que brancos. E eles andam a lutar contra isso, a dizer que é. Como é que é? Hum, Que é a raça negra vai ser superior daqui a uns anos em relação aos brancos. E a maior parte sim. dos americanos vão ser negros. Ok, Andam a lutar e pronto, vamos ser eles andam a escravos lutar contra agora. isso. Os brancos vão passar a ser escravos dos negros. Não, nem é nada disso, não é nada disso. Eles basicamente estão a dizer que isto é uma vergonha e já começa a haver alguns massacres em massa de alguns Pois, lunáticos e tudo e por ainda causa falam que disso. isto estava melhor do racismo, mas Pronto, isto cada vez parece estar é pior. Não é? pronto. E agora querem cortar o aborto. Querem, Pois. estás a entender? Sim, mas é mais para a raça Ou negra, seja, se calhar. Deve ser mais e depois, para esses lados. imagina, se for uma filha branca privilegiada daquelas com muito dinheiro, deve ter médico pessoal, estás a Claro, entender? claro, E ele vai lá à casa, sim. pega numa varinha mágica e faz aquilo. Pega uma varinha Sim. mágica, enfia lá dentro e faz. Está Está ótimo. feito, Está feito. está feito. E venha à próxima. Yeah. E é o que é. Mas pronto, vamos mudar de tema, que isto acho que não É o que é. E pronto. Por falar. Queres ir ao teu? Queres ir ao teu ou queres que eu vá ao outro? Podemos ir ao meu. Por Vamos falar ao teu. pronto, em natalidade, pronto, Sim. em mulheres a terem filhos e coisas assim. Eu estive a ver uma notícia que o nosso país Sim. só em 2050 é que era para ser considerado o quarto país no mundo com mais pessoas envelhecidas. Mas o que surgiu agora nesta notícia, que foi esta semana, foi que o nosso país em 2020 já é o quarto país com mais pessoas envelhecidas. Portanto, nós temos uma taxa Com tantos mortos que houve de Covid. Sim, continua. Temos por 100 jovens, temos acho que é 180 ou 189 idosos. Estás a entender? Por mais que o Covid tenha levado muito. As pessoas começaram a ter menos filhos rapidamente. Opa, sim, eu acho que eles agora. Portugal sempre, porque imagina, tu vês isso. Se calhar a ti não, mas por exemplo, os meus pais, de um lado do meu pai foram 5 irmãos, do lado da minha mãe foram só 2 irmãs, estás a ver? Mas Sim. depois, tanto lados dos meus avós paternos e maternos,
foram 12 de um lado, 12 do outro, estás a entender? Sim, 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 sim. E tu chegas a esta geração agora um bocado mais recente e já começa a ser só 1 ou 2 filhos por casal. Sim, foi como a minha família. Isto era 6 ou 7 de um, mais 5 do outro. Pronto. Sim, sim. Isso é. Isto tem a ver com poder económico. Sim. Mas sim, é uma sim, sim, falácia, porquê? Porque os meus avós não tinham poder económico. sim. Pois. Estás a entender? Pá, é como diziam antigamente e como dizem agora, só para desculpar Era o fazer facto de ter muitos filhos, é que não havia televisão. Não era bem, sabes? Opa, Era mas mais. pronto. Não. Era mais era mão de obra gratuita. Sim. Porquê? Porque havia muitos campos, havia terras, havia muitas terras por casal e era mão de obra gratuita. Ia fazer o 4º ano se fizesse, E bota a trabalhar e para a depois terra. volta a trabalhar. Sim. Estás a entender? Sim, sim, sim. Opa, mas pronto, isso agora. Isso agora depois já. Isso Mas já com a imigração forte que nós estamos a ter, isso é capaz de mudar Opa, rapidamente. vamos ver, porque acho que opa, Porque é assim, não há nativos à natalidade. Nós não temos não há incentivos, não há nada. sim, Entendes? sim, Temos incentivos como França tem. sim, França, por cada filho, o Estado dá um X, e acho que a partir do 3º filho começas a ganhar um ordenado para estar em casa. sim. A mulher neste caso. Opa, e eles, pronto, eles nessa notícia que eu estive a ler, eles até falaram em defender as medidas que dá apoio à natalidade, estás a ver? E que as mulheres não deviam escolher entre a carreira e a maternidade, estás a ver? Opa, Mas é muitos anos em que a mulher não é sempre doméstica, entendes? Está sempre doméstica. Sim. É Opa, muitos anos e as mulheres começaram a estudar. Aliás, as estatísticas dizem que as mulheres têm muito mais sucesso universitário que os homens, sim. são muito mais profissionais. Eu estou a falar a nível de Portugal. Sim. E pá, o que é que a gente pode fazer? O que nos resta é esperar e ver o que é que isto vai dar e Opa, mas não, esta é a realidade, é que tipo, o pessoal está todo a emigrar, porque se tu vais a ver sim, como o muita nosso malta país emigrou. está, Sim. muita malta e não só muita, emigrou e está a emigrar, porque essa é a realidade. Época Tu já viste? 2011, 2012, não sei se tu te lembras, Sim, o conselho do Passos Coelho foi para a malta jovem, imigrem. Sim, pois foi. Foi o que ele disse, imigrem. Foi. Opa, mas se tu fores a ver hoje em dia, tu já viste como é que está Portugal a nível de ordenados? Está a aumentar, sim, mas quanto mais parece que aumentam os ordenados, aumentam os produtos, aumenta a inflação, o euro deixa de continua tudo valer. Opa, continua tudo igual, exatamente, e parece que cada vez está pior. Isto assim não vamos Tem a lado havido, nenhum. imagina, estamos a ter. Há muito mais qualidade de vida do que havia há 20 anos. Sim, sem dúvida. A qualidade de vida aumentou, muito mais. A esperança média de vida também aumentou. Exato. Temos um Sistema Nacional de Saúde com bastantes falhas, mas é um sistema de saúde que, se tu chegares lá e estiveres muito mal, ninguém vai dizer assim: não tens seguro, então morre aí à porta. Sim. Atenção. Opa, Muita coisa melhorou. sim, melhorou, sim. Mas pronto, Mas temos que ver o que é que melhorou e os seus contras. Opa. Isto está sempre prós e há sempre os contras. Sim, isto aqui foi isto. Estas estatísticas foram tiradas dos censos, mano. Dos censos de 2021, estás a ver? Sim. Pronto, e o governo viu que realmente há mais idosos do que pessoas jovens. Mas e eles agora. Mas isso é uma tendência natural. Imagina, é o que estás a ler, é uma tendência natural de aumento de esperança média de vida. Todos os países assim, com aumento de esperança média de vida, a população cada vez é mais idosa. Porque é que há mais estabilidade, não há mais educação, as pessoas não começam a fazer tantos filhos. Sim. Estás a entender? Sim. Isto acontece muito. Se calhar, se fores ver as estatísticas na Noruega, deve estar igual.
Mas como eles têm muito mais poder económico e muito mais incentivo à natalidade, Sim. de certeza que eles devem ter, por casal, 3 a 4 filhos. É A provável. média deve ser essa. É provável. Porque o Só que não é problema como é aqui. isso. O problema é esse, é o incentivo à natalidade e não é Porque não- não, mas porque o não facto dá, não é só porque as incentivo à pessoas pensam natalidade. assim. É, mas é também as ajudas do governo às famílias, estás a entender? Ou às famílias, Sim, mas ou a as nível pessoas cá de. pensam assim. Eu tenho. Vamos falar a classe que a gente conhece. Sim. 2 ordenados. Se for ordenado mínimo, as pessoas ganham cerca de 1.700 euros. É maluco, estás a bocejar? Estava a bocejar. As pessoas ganham 1.200 euros, né? Sim. Um casal. 1.200 euros. Isso tira-lhe os descontos, ainda tens de lhe tirar os. Não, é muito, estou a vá, tirar se os tiverem descontos. filhos, Estou a se tirar tiverem os filhos. descontos. Sim. Estou a tirar os descontos. Imaginemos que só tenham carro só, já está pago, e casa. Estão a alugar a casa. Vão só 500 ou 550 euros para a casa. Mas depois, para esse preço de casa, tem que ser um T2, como a gente sabe. É? Quantos filhos é que eles vão poder ter? Só vão poder ter um ou dois. No máximo 2, porque só têm um quarto a mais. Exatamente. Senão metem-no na cave. Pronto. Se tiverem E uma vão cave, ter, metem outro pronto, na e vão cave. ter duas crianças no mesmo quarto. Se forem 2 rapazes, tudo bem. Se forem 2 raparigas, tudo bem. Agora, rapaz e rapariga, normalmente mais tarde vão querer do seu espaço. Isso já é um problema. Yeah. É porque aquilo eles querem se masturbar à vontade e tal, e pronto. Claro, mas não é só o facto de masturbação. Sim, Depois também de ser imagina, uma rapariga e um rapaz, não é? sim, mas se tu tiveres, imagina, se eles tiverem 2 ou 3 anos de diferença, as coisas de um dá para o outro, normalmente material escolar, livros escolares, essas coisas que são um balúrdio, aquilo é um balúrdio. Sim, mas isso depois também já depende se o mais velho vai para a universidade ou não, sai de casa dos pais aos 18 anos, Sim, por aí. lá está. Opa, depende depois de muita coisa, depende da educação da criança também, estás a entender? Pronto, Né? e se eles tiverem 4 anos de diferença, os livros de um já não dá para os outros, porque a cada 4 claro. anos os livros mudam. Sim, sim. Pronto. Sim. E isto anda sempre nisto, andamos sempre nisto, É foder e dinheiro. as pessoas pensam que é fácil e opá, a saúde das crianças tem muito a ver com o que é que comem, a alimentação. E para comerem uma boa alimentação é preciso haver dinheiro. Pois é. Opa, e é preciso haver também o incentivo dos Pronto. pais, às vezes nem é só pelo dinheiro, mas também é o incentivo dos pais, se tu fores a Pronto, só que o que é ver. que Não é? acontece? Sim, só que é que acontece? Muitos destes pais às vezes vêm do interior para o litoral, porquê? Porque no litoral é que há oportunidades de trabalho. Sim. Pronto, no interior não há. Se eles tivessem estes ordenados, se calhar no interior com uma renda mais baixa, porque o interior as rendas são mais baixas, Oh, tá bom, podiam até bem. ter uma casita, Sim. podiam ter um terreno, cultivar qualquer coisa e tinham ali mais uma ajuda para alimentar os seus filhos. Isso afavam-se muito Entendes? melhor, sim. O problema é que isto está feito de maneira que as oportunidades de trabalho estão no litoral de Portugal. Sim. As coisas estão feitas assim. As É, na- pessoas querem. é nas zonas onde existe mais turismo Isto, e, pronto, e pronto, a e é onde culpa existe mais disto é empresas, o governo não investir mais no centro do país, mais no interior do país. Isto não existe, Sim, eu acho que mas devia de existir. sim, eu acho que o governo foca-se muito na parte do turismo, na parte mais litoral do país, que é É o que dá mais dinheiro, sim, mas não sim, pode ser só. Já tens algum, por exemplo, mas isto já são empresas que são externas ou pessoas que têm algum dinheiro a mais e andam a reconstruir as cidades de xisto para o interior de maneira a conseguir atrair pessoas para lá. sim, Tens neste sim. momento aldeias antigas de xisto que a aldeia toda é considerada um hotel. Aquilo Sim, ficou tudo um hotel. As pessoas que lá estavam morreram, aquilo nem foi vendido nem nada, sim, simplesmente foi comprado ao Estado, que aquilo passou a ser do Estado, sim, exato, a um preço mínimo, aquilo fica um preço mínimo.
Pois, que Também é para a zona onde é aquilo é barato. sim, e para quem tem dinheiro aquilo também não é nada. E depois construir Pronto. ali um E é hotel. reconstruído e fazem, ou seja, cada casita que lá está é um quarto, depois se houvesse uma casita maior é a recepção do hotel, mais o restaurante ou o bar, etc. Mas opá, Por aí. não é má ideia, né? Se realmente não expulsaram ninguém ó, e morreu o povo de lá, porque de certeza Sim, e às vezes algumas aldeias ainda têm 1 ou 2 habitantes ainda. Sim, Lá está. mas é aquele povo mais idoso, que é o povo que não quer sair mesmo E não da faz sua casa. sentido, para eles a vida deles sempre foi aquilo. Pois, exato. Ah, Olha, o que é que isso acontece? sim, continua. Diz, fala, não, fala. Opá, isso aí até os ajuda, isso aí até ajuda ainda aos habitantes que lá estão, se alguém Sim, eu investir acho bem, eu acho naquilo, muito bem. estás a entender? E nós ajuda, não Eu é? acho muito bem. Porque muitos Sim, eu sou completamente a favor. sim, muitos deles nessas aldeias e tudo, nem luz têm, vê lá, para um gajo ficar com essa Pois, percepção. lá está. Epá, e uma empresa investir assim, fazer lá restaurantes, fazer lá hotéis, né, em aldeias dessas, e epá, isso, eu acho que é bom. Eu acho que é bom investir no interior do nosso exemplo, país, nós temos cenas boas no interior. Nós que somos nós que somos de Aveiro, temos aqui as ofertas de emprego. Eu desafio qualquer pessoa, vai ao LX ver quantas ofertas de empregos tem em Aveiro em comparação a Viseu. E estamos a falar de Viseu, que é 60 km daqui. Sim. Pronto. Ofertas de emprego em Aveiro devem passar na boa de 1000 ofertas de emprego. A última vez que eu vi em Viseu Provavelmente. tinha 64 ofertas de emprego. A sério. Pronto. Isto é a discrepância que nós temos do litoral para interior, e Viseu é pertíssimo, Pois é. entendes? Opa, mas é uma cidade altamente, e eu acho que é uma cidade que É a cidade das rotundas. O pessoal diz que não há mais nada Pois. para ver, que é a cidade das rotundas. E que toda a gente se casa com os primos. é tudo em família então em Viseu. Yeah. Opa, outro Sim. tema que eu tenho, Sim, já cortando aqui no que estamos a falar. Opa, sim, concluindo só aqui este tema, opa, opa, façam filhos, que se foda, bota filhos para a frente, se foda, bota aí a procriar e fazer Se calhar merda deviam de cortar o aborto também em e Portugal. foder o planeta e que se foda esta merda, bota, siga. Pronto, podes passar à frente. Queria pegar num assunto que eu acho que é uma pergunta que eu havia de fazer. Achas que se não houvesse classe baixa ou o dito povo, a música popular desaparecia? Se não existisse Sim. a música popular, estás a falar de que tipo de música? Tipo, Pimba, normalmente pimba, música pimba. pimba, fado e cenas assim. Opa, eu Por acho exemplo, se calhar indo na zona da cultura, se calhar eu acho que sim, eu acho que deixava de existir. Meu. Yeah. se calhar imagina stand-up comedy mais baseado em humor de piada de xixi e cocó, anedotas, estás a ver? Sim. Olha que eu acho. Achas que eu acho que sem o povo isso não Sim. não existia. Sim. O Eu povo, neste concordo caso, contigo. classe baixa. Eu concordo contigo. Eu acho que deixava de existir. Sem dúvida. Achas que se no Brasil, se não houvesse favelas, havia o funk? Claro que não. Yeah. É a mesma coisa como fazer um chouriço sem um porco. Estás a entender? Pronto, Basicamente sim. a mesma coisa, meu. Yeah, claro que Mas não. estás a entender esta linha de raciocínio? Sim. Estou. Ou seja, as pessoas desenvolvem gostos musicais, estás a entender? Sim. Mas eu não sei se isso está. O gosto musical ou o gosto pelas artes ou cultura estará ligado à educação que tiveram e às possibilidades que tiveram na vida. Tu achas que Percebes? não está ligado a isso? Não sei se está ou se não está. Opa, se tu fores a ver, imagina o certeza, funk. podes ter gente muito rica que é capaz de gostar de funk ou de Claro, Kim Barreiros. claro. Sim, mas tu estás a falar do funk e que tipo, Estou a falar, imagina. Aquilo foi mais criado ali nas favelas e assim, opa, eu acho que tem a ver mais com aquela cultura, estás a entender, da favela.
Pois, Eu sim, acho que sim. está um bocado ligado a isso, porque é como tu estás a dizer, se não existisse as favelas, não existia o funk. E Yeah. achas que por gosto musical nós conseguimos catalogar pessoas pela sua inteligência? Opa, acho que sim. Acho que sim. Mas isso também já somos Eu não nós. diria, eu não diria 80 a 100%, mas se calhar Não, 80% das pessoas Sim, sim, são sim. capazes de ter, ou seja, mau gosto musical poderá ter a ver com baixa cultura, Sim, sim. com muito baixa Pá, mas cultura. isso também já é a nossa percepção, estás a ver? Porque nem Não, todas não, as pessoas têm uma percepção. estamos só aqui Sim, a falar mas e pronto, eu acho que a dar. muitas pessoas tiram conclusões erradas. Yeah. Por exemplo, Sim, 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 sim. Eu não imagina estou a dizer, eu não estou a dizer que é literal. mas olha, imagina o Einstein gostar de pimbalhada e funk, estás a entender? E dizer, foda-se, este gajo é um cromo fodido porque gosta desta merda. O que é que este gajo está a ouvir? Que burro de merda, estás a entender? Se Mas for preciso, era um dos gajos mais imagina, inteligentes do mundo, não é? Pronto, sim. entendes? Yeah. Mas Não sei se será ou se não será, eu há estou a vários falar tipos. de conclusões precipitadas que nós, na Mas maioria, depois tiramos. Estás tendem a a não ver? falhar, já Sim, sim, reparaste? sim, 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 sim. Essas conclusões precipitadas que às vezes nós temos tendem a não falhar. Opa, yeah, yeah. Muitas vezes é verdade. Mas depois imagina, estivemos aqui quando vieram cá os Trivium, ou não sei se foi ao Mel Arena, Hum. e cantaram a música do Toy. Ganda E o, toy. e o Toy estava lá mais eles, e depois a fazer flexões e o caralho lá no meio do palco. Pronto. Olha. Esta é para o Toy. Se o Toy um dia ouvir isto, Toy, grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, Toy. Yeah, Eh, continua. mas não, por acaso era uma questão que eu queria te fazer. Olha, Queria mas saber a tua espera opinião. aí, essa do Trivium e o Toy a fazer flexões, espera aí que eu não percebi muito bem essa. Agora Eles vieram cá explica. dar um concerto Sim. ao Mel Arena. Só que havia qualquer coisa com ele e o Toy, havia já qualquer coisa. E acho que Ok. eles vieram cantar a música do Toy, vieram cantar uma música do Toy. E o Toy foi convidado e tudo e esteve lá no palco mais eles, nessa música. E depois a fazer flexões no palco. O Toy é o Toy. Que Traduzido grande- à letra, o brinquedo é o brinquedo. exato, que grande maluco. Ah, mas Achei. pá, era isso, era isso. Eu às vezes julgo um bocado as pessoas pelo seu gosto musical. Opa, yeah. Yeah. Ou a falta dele. Sim, sim. A falta dele. Mas lá está, depois entramos na zona dos gostos, entendes? Yeah. Gostos são gostos não se discutem. Pois, opa, é um bocado assim. Eu acho que, opa, claro que se eu tiver a ouvir alguém. Quer dizer, gostos discutem-se. Se tu gostares de violar putos, é discutível. Sim, mas eu acho que se tiver a ouvir um gajo a ouvir Madonna, eu fosse, por amor de Deus, me tira-me essa merda, meu. Ou como, por exemplo, nós estivemos a falar ainda ontem da Amy Winehouse e da Adele, eu odeio essa merda, mas tu já tens uma opinião diferente, estás a entender? Eu Mas- considero audiophiles. Eu acho audiofile que é algo muito bom. sim, mas eu não curto, mano. Por mais som, mais limpo que tenha, por Sim, mais sim, voz sim, que a sim. Adele tenha, opa, continuo a odiar aquela merda. Yeah, estás a entender? Mas pronto, Concordo, concordo. são opiniões, pronto. E opa, um gajo tem que respeitar essa merda e mais nada. Yeah. Mas sim, tens razão, claro que. Mas pronto, elas têm vozes. Normalmente o audiofile, a música audiofile, está associada a voz de mulheres poderosíssimas. Oh, É yeah. aquela voz mesmo poderosa. Sim. Opa, acontece que as duas têm isso. Pois tem, sem Só que dúvida. uma dava-lhe Sim. forte na heroína e pronto. Pronto, e olha, e faleceu. Foi com os porcos. E Que pronto, gi- era só isso que queria discutir contigo. Não sei se tens mais algum tema. Opa, tenho aqui mais um tema para debatermos aqui muito rapidamente, ou se ainda der aqui para dar mais umas Fala. palavras. Estamos a 47 minutos de podcast. Opa, olha, foi a semana passada, foi preso mais um grande narcotraficante. Não sei se sabias disso. Eu vi qualquer coisa ontem, mas eu não sei o que é que Que foi. era um Tuga. O gajo chamava-se Ruben Oliveira, tinha 38 anos. O gajo acho que era braço direito
do Major Carvalho. E há Major Carvalho que até foi considerado o Escobar brasileiro. Também não sei se ouviste isso, foi em 2020 já. Não tenho visto. E o gajo era conhecido pelos Xuxas, estás a ver? Só pelo nome eu comecei logo a rir. Xuxas, será que era paneleiro? Não sei, se calhar até era, não sei. Pronto. E esse narcotraficante, ele foi preso tipo a semana passada a visitar a família ali em Olivais, em Lisboa. Estás a ver? Sim. O gajo foi preso. Opa, e este bacano, pronto, como eu já tinha referido, era o braço direito do Escobar brasileiro. E era o gajo que mandava toda a cocaína, meu, para a Europa, mano. Estás a entender? Toda a cocaína, meu. Yeah. E entra ali no cu do Algarve, depois entra logo para a Espanha e já está a ser distribuído. Porque a maioria da cocaína saía do Brasil, estás a ver? Ela saía do Brasil, acho que desde 2018 até maio deste ano, só num porto, acho que foi no Paraná ou no Paranaguá, ou uma merda assim, foram 31 toneladas de cocaína que saíram de lá, mano. Estamos a falar em 1, 2, 3... 4 anos. 4 anos, mano. 31 toneladas. Imagina a nota que aqueles gajos não ganharam com 31 toneladas de coca, estás a entender? E nenhuma foi parar a rabo de peixe, já viste? Foi parar nos anos 2000 só. Yeah. E aquela malta pensava que era farinha para fazer corações. Olha, aquilo é que deviam ser os corações mesmo brutais. Era farinha a fazer corações, punham no café porque pensavam que era açúcar e andaram a fazer as linhas do campo de futebol com cocaína. Os jogadores da bola, quando caíam no chão, meu, e batiam ali naquelas linhas, eu imagino o power que os gajos não ficavam. Eu imagino o power que os gajos não ficavam. Aquilo. Nunca se fizeram riscos tão grandes na cocaína em toda a história. Imagino. Yeah. Pronto, olha, e este gajo era. Pronto, este gajo. Em relação a isso, vai haver um filme, não sei se sabem, vai haver um filme sobre essa. A sério? Eu não sei o nome, mas vai haver um filme da Netflix sobre essa situação da cocaína em rabo de peixe. Ai meu Deus. Isso é um filme que eu tenho que ver então. Acho que foram 13 toneladas que vieram dar à costa. Isso eu lembro. Jesus, tanta droga, meu Deus. E pronto, deixa-me acabar então aqui o que estava só a dizer para saber a tua opinião e se queres debater alguma coisa sobre isto. Força. Pronto, o gajo, ele vendia coca aqui para a Europa até ao caralho, mas estamos a falar na Europa, não estamos a falar só em Portugal, mano, estás a ver? Ele era responsável pela importação, logística e distribuição, estás a entender? Aliás, porque para comprar coca é preciso muito dinheiro e o português não tem muito poder de compra. Claro que é, meu. Se fores a ver, sei lá, meu, a coca deve... Os últimos estudos estavam a 50 e tal euros a grama. 50 euros a grama? Vê lá, meu. Vê lá. 16 acho a grama, se não me engano. Meu Deus, meu. Uma gramita deve ser não deve ser nada. Os últimos estudos acho que foi a PSP que pôs. Acho que até foi a PSP que pôs. Ok. Ou seja, imagina, se quiseres 10 gramas, 10 vezes 50, faz as contas, dá 500 euros. Yeah. Olha, pronto, e eu queria só falar disto, para debatermos aqui um bocadinho. Do que é que achas aqui sobre este bacana, se achas bem ou não ele ter sido preso. Claro que assim, como não foi tem a sua opinião, mas deixa-me só acabar. Força. Deixa-me só acabar porque isto foi interessante. E esse aí, o Escobar brasileiro, para quem o Xuxas, o suposto Xuxas, trabalhava, estás a ver? Que era o braço direito dele. Esse Escobar brasileiro, ele foi preso em Budapeste pela Interpol, que a Interpol já andava atrás dele há bué de tempo, estás a ver? Acho que era há 2 ou 3 anos e o gajo andava escondido com uma falsa entidade. Okay. Só que o bacana foi apanhado em Espanha. Foi apanhado em Espanha pela polícia a transportar droga. Mas o gajo estava com uma identidade falsa. O gajo conseguiu pagar ele é que é o chefe. E ele é que transporta? Sim. Ele foi pela polícia espanhola, foi apanhado a transportar droga de barco para a Espanha, estás a entender? O gajo devia estar no iate, não sei como é que foi, eu só sei que li a notícia, mas não estava explícito. E então ele foi preso pela polícia espanhola
mas com uma identidade falsa, ninguém sabia que ele era o Major Carvalho, estás a ver? Só isto, tipo, como é que eles não sabiam se a Interpol andava atrás dele? Como é que eles não sabiam que o gajo era o Major Carvalho e era o. Pode não haver partilha de dados, sabes? Opa, Pode ser mas aquelas estamos a- investigações ocultas. Opa, pois aquilo É também assim, devia ser tens que polícia local, entender- aquilo devia ser polícia Tens que local. entender o seguinte, esta malta, muita gente, isto não é bem como nos filmes. Muita coisa é como nos filmes. Há polícias corruptos, há polícias comprados Claro que sim. e há polícias que desviam os olhos às coisas. Sim. E às vezes é preciso dentro da própria polícia haver investigações que são privadas e estão ali num bocado no underground, estás a entender? Sim. Para não sair para fora. Sim, mas houve uma coisa. Como é que os jornalistas obtêm aqui em Portugal, que é Portugal, obtêm informações privadas dentro da polícia, que a polícia não as pode dar, obtêm essas informações privadas sobre casos que acontecem. Mas isso é alguém que se chiva, não é? Pronto, são chibos, são pessoas que são pagas Então, claro que sim. para se chivar. Mas Todas. isso é sem Pronto, dúvida. isto vai sempre haver porquê? Porque há pessoas que gostam de ser corruptas e que quanto mais têm, mais querem. E há sistemas que são tão maus, a nível de remuneração, que as pessoas têm que buscar estas coisas à parte, às vezes, muitas vezes ilegais, para terem um bocado mais dinheiro. Não, mas daí, Nem toda a corrupção é para enriquecimento. Sim. Muita corrupção é por sobrevivência, atenção. Sim, mas daí até estás a falar num ponto interessante. Se calhar até era uma operação da Interpol secreta, estás a ver, de andar atrás do gajo e as polícias não sabiam que andavam atrás dele porque podia haver essa corrupção que há, estás a entender? Pronto, e aí a gente tem que ter um bocado a noção e também, e não. Muita gente é rápida a condenar e a dizer como é que esta malta não sabia. Não pode ser bem assim, às vezes. Mas olha uma coisa, só para acabar, só para tu tirares uma conclusão disto tudo. O bacana foi preso pela polícia espanhola, depois ele pagou a fiança, eles não sabiam que o gajo era o Major Carvalho, porque estava com outro nome, não sei o que, Úter, era uma coisa assim. Úter. Mas não é o Úter, mas não é o Úter daquela série dos Vikings, não tem nada a ver. Ok. Pronto, e ele pagou a fiança e para ele não ir a tribunal, tinha mandado uma carta com um óbito dele a dizer que faleceu por Covid-19. Pronto, estás a entender? Estás a entender já aqui o esquema, tipo. Mas isto é só esquemas. Alegadamente o Ricardo Salgado tem Alzheimer e não pode ir preso. Pois, e escreveu as memórias alegadamente, mas escreveu um livro sobre as suas memórias. Exatamente, essa é que é essa. Yeah. Muita gente não tem noção, mas quem manda neste país, a partir de Salazar, quem mandou mesmo neste país foi Ricardo Salgado. E ele é que se decidia e fazia e mais nada. O resto, tudo que a gente vê para aí é fantoche. É tudo fantoche. Por isso é que ele faz o que faz agora e ninguém lhe toca, meu. Mas é o que eu te costumo dizer. Pode ser que se foda. Sim, pode ser que se foda porque o Ministério Público não aceita, nem o Tribunal aceitou as delegações. Muito possivelmente ele vai preso. Ainda bem, meu. Bom começar a ver a nossa justiça tardiamente, mas a conseguir começar a meter alguns lá dentro. Sim, isso era muito bom, pá. Isso aí já valia a pena e um gajo, isso é de saudar, que é mesmo assim, porque foda-se, com as coisas que já se passaram neste país e que se passam, a merda que nós vemos e são sempre ilibados. Isto é um absurdo, e agora estar a ver esse gajo. Muita gente fala, o Marcelo não sei o quê, mas não se esqueçam que o Marcelo passa as suas férias privadas no jato privado do Ricardo Salgado. A sério? Não se esqueçam disso. Por acaso não sabia isso. Mas pronto, olha, para acabar aqui então a minha conclusão não, para acabar aqui esta notícia. O bacano foi descoberto pela Interpol e a Interpol disse que o gajo não era esse tal Úter, que era o Major Carvalho que andava a ser procurado. Portanto, depois eventualmente
o gajo arrancou, estás a ver, de Espanha. Ele até tinha uma mansão de 2 milhões de euros, acho eu, no sul de Espanha. E o gajo arrancou. Tão pouco para um barão. Pá, 2 milhões. Pá, também, sabes como é que é? Tão pouco. Pá, É para não dar nas era vistas, não é? É discreto, para não dar nas exato. vistas. Era discreto, era só para manter ali a descrição, mas não, tipo, Não tem trabalho, não tem nada, não desconta para nada. E ele pá, 2 milhões e só pá, se calhar é melhor só uma de 2 milhões, que é para não dar sempre nas vistas. Mas pronto. E foi, pronto, ele foi apanhado em Budapeste em 2020 e de certeza que deve ter sido ele que se chivou todo para este bacano, o Xuxas, também ter sido apanhado aqui em Portugal. Porque ainda por cima era o braço direito dele e pronto, e era o distribuidor aqui da Europa de cocaína, e o Major Carvalho era o cabecilho. Portanto, e olha, não só. Eu na minha opinião, antes de dar a tua, eu acho muito bem. Pronto. Olha que se foda, se o pessoal se quer indrominar todo, indromina-se, estás a entender? Mas o que eu posso dizer acho bem, também não tenho assim grande coisa a acrescentar. Eu acho muito bem porque tu sabes que esta merda que engloba narcotráfico, isto não engloba só o narcotráfico, engloba outras merdas, como por exemplo, escravatura de mulheres e outro tipo de merdas. Matam as pessoas por dinheiro, tipo, uma vida vale menos do que uma merda de um papel, estás a entender? Mano, isso já engloba muita merda aqui neste esquema, estás a entender? E eu acho muito bem terem apanhado esses gajos. Mas isso vai continuar a haver sempre. Sim, claro que sim, claro que sim. E, mas eu acho muito bem terem apanhado esses cabecilhas, porque ao menos ali já conseguiram desmantelar ali uma boa porção daquele quartel ou daquela organização, estás a ver? Pronto. E essa é a minha opinião. E acho bem, e era matá-los a todos. Era matá-los a todos. Isso é do bom podcast, essas palavras. E pronto, acho que... A tua opinião sobre isso, tens alguma coisa a dizer? É que eu digo, acho bem. Não tenho mais nada a dizer, acho que sim. é bom começar a ver as coisas a funcionar como tem que ser. Já foram catados muitos deles só que isto está sempre a mesma merda, continua sempre igual. Mas pronto, é sempre bom ouvir estas notícias e ver que ao menos mais uma organização foi pelo caralho. E é bom organização sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. De doação. Sim, doação. Eles devem doar muito, devem. Olha, eles não te esqueças, a malta dessa tem muito mais poder do que certos países, atenção. Mas isso não tenhas dúvidas. Monetário tem muito mais poder que certos países. Sim. E se calhar os jogos mais altos deles, se calhar mais poder do que se calhar todo o continente da África. Sem dúvida. Olha o Escobar, a nota que ele tinha, o dinheiro que ele tinha. Eu acho que ele tinha mais dinheiro que o mundo inteiro, ou que sei lá, meu. Acho que ele chegou a uma altura que tinha mais poder económico do que o próprio Estados Unidos. Sim. O gajo tinha tanto dinheiro. Ele nem sabia o que era fazer dinheiro. Mas para quê? Diz-me, para quê? Para andar fugido durante anos. Porque aquilo na altura sempre fugido. Ele não andava fugido. O Escobar não andava fugido. Ele tinha uma mansão enorme, só que ninguém podia lá ir buscar porque aquilo não pertencia aos Estados Unidos. Era a América. Não andava fugido. Então não viste o filme do Escobar e a série? Não vi o filme. Eu sei, a maior parte da vida dele foi naquela mansão que ele teve. Sim, mas pronto, tu vês os relatos e assim, tipo, ele andou a fugir, ele teve que fugir bué de vezes. Os americanos foram lá buscar, os americanos e não só, com a ajuda do exército colombiano. Tipo, foda-se. Ele no início pode ter tido muito poder e ninguém lhe tocava, mas os gajos depois começaram a mirá-lo. Este gajo já está aqui a entrar muito. Tinham que ir para baixo porque pode haver uma crise enorme de narcóticos nos Estados Unidos. Sim, mas é óbvio que o gajo mandava naquela merda toda que até fez a própria prisão e tudo, não é? Pronto. Pronto, é para nós vermos a situação em que estava caótica o mundo nessa altura.
Há quem diga que lá, perto da propriedade, que aquilo ainda há lá muito dinheiro, que eu acho que enterrava dinheiro e coisas sim, assim. sim, eu acredito que deve haver muito dinheiro enterrado, milhões e milhões de dólares ali enterrados, sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, já estamos aqui a alongar. E já estamos aqui também a divagar um bocadinho, a falar sobre esse Escobar, e as suas drogas e o seu dinheiro. E pronto, e chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado a nós. Foi um prazer. Tudo bem com vocês e tchau. E adeus. I think that we've